Olá, seja bem-vindo. Essa é mais uma videoaula do escritório MCN Advogados e hoje nós falaremos um pouco sobre o direito de pessoas que possuem doenças graves, como por exemplo o câncer. O que o nosso ordenamento jurídico assegura a pessoas que possuem diagnosticado esse tipo de doença, que infelizmente ela possui uma recorrência muito grande em nosso país e a expectativa não é muito boa com relação ao aumento desses casos no Brasil. Uma pesquisa publicada numa revista médica chamada The Lancet traz que 38% será o aumento de casos de pessoas diagnosticadas com a doença durante essa década. Ou seja, em 2020 nós teremos cerca de 500 mil pessoas, 500 mil brasileiros diagnosticados com câncer por ano. E o que o nosso ordenamento jurídico traz com relação ao benefício para que essas pessoas possuam uma qualidade um pouco melhor de vida durante o tratamento, como aposentadoria por invalidez, isenção de impostos, alguns outros benefícios que nós falaremos nesta videoaula para que as pessoas conheçam quais são realmente os seus direitos, aquelas pessoas que possuem, então, esse tipo de doença grave. O próprio CPC, o Código de Processo Civil, ele já traz que pessoas que possuem doenças graves, eles têm prioridade na tramitação de processos em todas as instâncias. Então, esse é um dos direitos assegurados pelo nosso ordenamento jurídico, que é a celeridade a prioridade durante a tramitação de processos em todas as instâncias de pessoas que possuem doenças graves. Outro ponto muito importante, que é um dos mais conhecidos, assim como a aposentadoria por invalidez de pessoas acometidas por essa doença, a neoplasia maligna, é a isenção do imposto de renda da pessoa física, a isenção do IRPF. Juntamente com a aposentadoria por invalidez, ele é um dos benefícios que são mais conhecidos de pessoas diagnosticadas com essa doença. Mas, em contrapartida, infelizmente, estudos apontam que 45% dessas pessoas desconhecem qualquer benefício acerca da doença que eles possuem por estar diagnosticado com a doença. Então, apesar de ser muito conhecido a isenção do imposto de renda da pessoa física e aposentadoria por invalidez de pessoas que possuem o diagnóstico de câncer, em contrapartida, 45% desconhece qualquer outros direitos, inclusive o do benefício e aposentadoria por invalidez. Outro benefício muito importante é com relação aos proventos integrais. Se o trabalhador ele é permanentemente incapaz, ele é considerado através de perícia permanentemente incapaz de exercer a atividade laboral, o que acontece? Ele pode ter a sua aposentadoria antecipada e ser aposentado justamente por invalidez. Nesses casos, a lei também ela assegura que mesmo que ele precise de uma assistência permanente, ele terá de ser periciado também para que se constate realmente que ele precisa de uma assistência permanente de uma outra pessoa. O benefício desse ele será aumentado em 25%. Se constatado que precisa da permanência de uma outra pessoa, ele será aumentado então o benefício em 25%, mesmo que ultrapasse o teto previsto pela Previdência Social. Outro ponto importante também em direito assegurado no nosso ordenamento jurídico é com relação ao saque do FGTS. Pessoas que sofram de doenças graves, como câncer, por exemplo, eles têm direito a um saque em uma parcela única do FGTS e do PIS/PASEP. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele assegura ao diagnosticado com esse tipo de enfermidade o direito ao saque dos valores relacionados ao fundo de garantia, tanto quanto do PIS/PASEP, em uma única parcela. Portanto, é só ir até uma Caixa Econômica Federal e fazer o requerimento do pedido. Claro, levando todos os documentos necessários para comprovar a real situação. Outro benefício importante é com relação ao seguro prestamista. O que é o seguro prestamista? O seguro prestamista é a garantia da quitação das parcelas restantes em caso de morte ou de invalidez do segurado em um financiamento. Então, nesses dois casos, morte ou invalidez do segurado, o seguro prestamista ele é a quitação das parcelas restantes de um financiamento deste segurado. A seguradora ela não pode se eximir, segundo o STJ, da obrigação de efetuar a quitação dessas parcelas, sob a alegação de que
a celebração do contrato, o segurado ele já possuía esse tipo de enfermidade. Mesmo porque se ela não exigiu documentos médicos prévios que comprovassem que ele estava, à época da celebração do contrato, doente, ela não pode se eximir do direito, da obrigação, aliás, nesse caso, de efetuar o pagamento das parcelas nos dois casos, ou morte ou invalidez. Bom, pessoal, essa foi um pouco dos direitos assegurados em nosso ordenamento jurídico com relação a pessoas que possuem esse tipo de enfermidade. Numa próxima videoaula, na nossa próxima videoaula, nós traremos o restante dos direitos. Não percam e até a próxima.